A participação da Aline, né? Aqui no quadro Transformando a Aprendizagem. Semana passada ela não veio, mas hoje ela está por aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, seguidores. Bora lá, né, Aline? Mais uma sexta-feira. Mais uma sexta-feira. Então, Silvano, hoje eu quero falar um pouquinho sobre educação respeitosa. Em outros momentos, né, em outros programas, eu já falei sobre parentalidade, né, sobre estilo parental, autoritarismo, permissividade, que a pessoa tem que ter um equilíbrio, mas focando muito para os pais responsáveis. Mas hoje eu quero falar assim de uma forma mais ampla, para qualquer pessoa que está lidando ali diretamente com a educação de crianças e adolescentes. Né? Pode ser o pai, a mãe, o avô, o tio, a babá, né? O cuidador, o professor, né? O profissional ali escolar, qualquer profissional que também esteja trabalhando com essa criança, que vai estar contribuindo para o desenvolvimento e educação dela. Então, quando eu falo da educação respeitosa, é que a gente tem que sempre pensar qual que é o nosso objetivo enquanto educador. Então, nosso objetivo é que essa criança, esse adolescente se desenvolva, cresça assim, que seja um adulto que sabe resolver problemas, seja um cidadão participativo, né, crítico participativo, uma pessoa assim bem resolvida, que tenha prosperidade na vida. Então, esse é o nosso objetivo maior em comum com todas as pessoas que são envolvidas com a educação de crianças e adolescentes. E muitas vezes, quando a gente se depara com algum comportamento inadequado de alguma criança, algum adolescente, na tentativa de acertar, às vezes a gente pode cometer grandes erros. Então, você, na tentativa de impedir um comportamento inadequado, você pode agir de forma desrespeitosa. Você pode estar, às vezes você vai gritar, ofender aquela criança, aquele adolescente, apontar os defeitos dela, até mesmo bater. Aí quando você faz isso, você consegue interromper aquele momento, aquele comportamento. Mas aí você vai pensar, e a longo prazo? Ela está aprendendo? O que ela aprendeu com aquela situação? Eu consegui ensinar ela? Com essa ação eu vou conseguir meu objetivo? Será que eu vou conseguir que ele seja um cidadão que sabe resolver seus problemas, que tem controle de suas emoções, que vai ter prosperidade lá na frente, se eu estou tratando ele dessa forma? Será que eu estou ensinando isso para ele? Ou estou ensinando ele que quando ele não souber como resolver, é só ele partir para o grito, para o tapa que vai resolver? Né? Que o exemplo ele arrasta. A partir do exemplo que nós aprendemos, né? A primeira aprendizagem do ser humano é por imitação. Então, quando a criança é pequenininha, ela imita, né? E depois está mais velha, às vezes ela pode estar não imitando, mas ela está absorvendo aqueles estímulos ambientais. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que claro que às vezes é difícil de você manter o controle, né? Para não agir de forma agressiva, seja verbal ou até mesmo física, né? Mas só que aí você tem que parar, respirar e pensar, não, ele está agindo dessa forma porque ele não aprendeu ainda, eu tenho que ensinar. Já até falei em outros momentos, a criança e adolescente é um ser em desenvolvimento. Então, se até mesmo você, que é adulto, tem dificuldade de controlar suas emoções e agir da forma mais assertiva todo o tempo, como que você vai exigir que a criança ou adolescente haja assertivamente o tempo todo, que ele não erre de forma alguma? Se até você que já é adulto, já passou por toda essa fase de desenvolvimento, tem dificuldade. Então, às vezes, a gente tem que melhorar em nós primeiro, né? E é difícil, é no dia a dia que a gente vai se esforçando, refletindo, não, eu não posso agir dessa forma, assim eu não vou estar ensinando, né? O que eu posso fazer? Eu tenho que entender aquela situação, acolher, ensinar o que é errado e dar opção. Porque quando eu só vou lá e interrompo aquele comportamento, eu não estou ensinando. Além de eu não estar ensinando, eu não estou dando outra opção, não estou explicando quando acontecer aquilo novamente, algo parecido, como ele deve se portar. Eu não estou ensinando a ter controle das emoções, porque eu não estou controlando nem a minha. Eu não estou ensinando ele a resolver problemas. E aquela atitude pode causar alguns sentimentos ruins e negativos naquela criança ou naquele adolescente. Ele pode ter uma incerteza muito grande, uma insegurança, ele pode achar que ele não pode mais confiar nos adultos, porque aquele adulto que ele mais confiava, que ele esperava que ia cuidar dele, é aquele que está agredindo, que está ofendendo, que está falando que ele não tem jeito mais, que ele é burro, que não aguenta ele mais, que não sabe o que vai fazer.
ele começa a sentir, né, a baixa autoestima muito grande, porque começa a sentir que ele é incapaz, que ele não dá conta de fazer nada, que ele é um desgosto às vezes para a família, para o professor, para a escola. E ele pode se retrair, né? E em diversos momentos ali da situação da sua vida, ele pode evitar de participar para não passar por aquele constrangimento novamente. Então ele perde a oportunidade de se desenvolver. Ou então pode acontecer o contrário, ele pode ficar com tanta raiva daquela situação que ele pode se revoltar e querer agir da mesma forma. E se não é com você que é o adulto, porque se você é uma autoridade perante ele, às vezes ele pode até evitar de agir dessa forma com você, mas ele vai agir com seus pares. Ele vai bater no colega para resolver seus problemas. Aí o adulto ainda fala assim, eu te bati porque você me tirou do sério. Então tá. Então quando um colega me tirar do sério, eu só tenho que bater nele. É assim que meu pai e minha mãe faz, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. O que o meu filho está absorvendo das minhas atitudes? Que ele está me observando o tempo todo. Tudo que eu faço, ele está prestando atenção. Né? Se eu estou fazendo, ele está prestando atenção. E ele está aprendendo com isso. Então, será que eu estou sendo respeitoso? Eu quero ensinar ele a respeitar os outros. Mas eu estou respeitando ele primeiro? Às vezes eu quero que ele me respeite. Ele não pode me responder. Ele não pode falar alto comigo. Ele não pode fazer nada disso comigo. É falta de respeito. Mas eu vou lá e faço com ele. Então eu não respeitei ele para me ensinar o respeito. Como que eu vou ensinar o respeito se não tem a prática, né? Então tem que ter todo esse cuidado. E enquanto a gente fala assim de escola, igual eu citei professor, o aluno tende muito a se revoltar e fazer de tudo para desafiar aquele professor, para atingir aquele professor de alguma forma, porque ele guarda mágoa, ele guarda raiva, porque ele se sentiu humilhado. Às vezes o professor xingou ele, junto com a classe toda, ele se sentiu muito humilhado, e ele começa a querer atingir aquele professor o tempo todo. Isso cria um clima muito ruim. Ele não aprende, ele não se desenvolve, porque quando você está nervoso, você não aprende, né? O cérebro tem que estar apto para aprender, tem que ter motivação. E para o professor fica muito inviável, até para dar aula, fica, né, insuportável, porque é o aluno desafiando ele o tempo todo e ele sem saber o que fazer. Então, isso às vezes partiu de um momento lá atrás, quando o professor agiu com forma desrespeitosa, né? O adulto, no momento de descontrole emocional, que a gente se descontrola. Sim. Então, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado de, vou respirar fundo para mim tomar atitude, ou, né, vou lá no banheiro para depois eu tomar uma atitude mais assertiva. Porque às vezes a pessoa que está ali para ensinar o que é respeito, que está ali para educar, é a que está agindo com forma desrespeitosa, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. E o adolescente, ele tem muito isso de ser desafiado, ele tem muita insegurança, então ele quer ser aceito o tempo todo pelos amigos, pelas pessoas. Aí quando as pessoas começam a apontar seus defeitos, apontar... falar o que ele tá fazendo de errado e começa assim, a agir de uma forma mais agressiva com ele. Eu falo agressiva assim, no verbal, na forma de falar, ele começa a se revoltar mesmo. Aí não tem como evoluir e fica quase que insuportável a situação, o clima entre os dois. Mas quando você, enquanto adulto, começa a refletir que ele é um ser em desenvolvimento, que ele está aprendendo, aí ele já repetiu várias vezes, mas você vai ensinar várias vezes, ele vai errar várias vezes até ele aprender, né? Igual andar de bicicleta, vai tomar vários tombos até você realmente aprender. Então, se você vai tendo essa consciência de vou sempre agir de forma respeitosa, vou colocar limite, ele vai ter consequência, porque, claro, às vezes ele tem que ter uma consequência, aí ele agiu dessa forma errada, tem uma consequência lógica, foi uma escolha dele, tem que ter consequência. Não estou falando que você tem que ser... ficar com dó dele o tempo todo, ser muito cuidadoso, não, assim, questão de ser permissivo, não. Eu estou falando de ser respeitoso, ser firme e gentil ao mesmo tempo. Você coloca a regra, você demonstra, se você não faz isso, se você não estuda para a prova, você não vai tirar uma boa nota, né? A consequência é a boa nota. Mas, assim, de forma respeitosa, sem ter que agredir verbalmente, sem ter que gritar, sem ter que ofender,
Porque essa ofensa pode levar a coisas piores. Quando eu falei, ele se retrai, depois pode, a longo prazo, pode vir até uma depressão, ele não consegue se desenvolver, pode vir outros problemas piores. Ou começa a ter comportamentos inadequados para chamar a atenção, porque é a única forma que ele tem atenção, né? Então, assim, nós, enquanto adultos, temos que estar refletindo todos os dias qual o meu objetivo com aquela situação, para aquela criança, para aquele adolescente, para o desenvolvimento dele, e sempre tomar o cuidado se a minha atitude está colaborando com aquele objetivo, porque às vezes a gente perde o controle e foge totalmente. Aí o que a gente quer atingir, a gente atinge totalmente o contrário. Você quer que ele seja uma pessoa respeitosa, mas você está ensinando o contrário, né? Mas assim, não é julgando as pessoas, é trazendo essa reflexão, porque isso acontece todos os dias, é difícil. Mesmo a gente que estuda sobre desenvolvimento infantil, estuda sobre educação respeitosa, disciplina positiva, às vezes a gente se encontra num momento assim de, opa, tô me alterando, né? Só que você vai se policiando todos os dias, é uma prática diária que você vai percebendo que ao longo prazo você vai ser mais próximo daquele indivíduo, você vai conseguir contribuir mais e ele vai gostar mais de você. Se ele se sente acolhido por você, ele vai se esforçar para poder fazer como você orientou, porque ele se sente acolhido, né? Agora, quando ele se sente de alguma forma humilhado ou né, repreendido demais, ele já começa a agir ao contrário. Muito bem, tá aí, né? As dicas aí a mensagem, na verdade, aí da Aline para hoje, isso, né, Aline? Toda semana, viu, gente? Toda sexta-feira a gente tem aí a participação da Aline aqui no quadro Transformando a Aprendizagem. Mais de um ano aí já com a gente aí, viu? Isso mesmo. Ó, e no programa, falando de um ano de programa, a gente fez um sorteio, né, lá no programa especial, né, Aline? Isso. E a minha amiga Andréia, a filhinha dela, Manu, ela que ganhou um dos prêmios, ó, ela me mandou as artes dela já, ó. Ai, que gracinha! Com os prêmios que ela ganhou, ó. Pintou, não, que gracinha. Né, tá lá. Muito tá aí, bom, parabéns. Obrigado, viu, André, por compartilhar aqui com a gente aqui, tá? É isso que a gente gosta, que o pessoal participa, né? Isso mesmo, nosso objetivo é esse, estimular essas crianças aí, a gente quer ver o desenvolvimento delas, né? Tudo bem, tá aí, ó, o Francisco Fernandes. Parabéns, Aline e Silvano, excelente temática a ser desenvolvida com a sociedade, também excelente explanação e diálogo, tá? Então, obrigado. Obrigada. Acho que o Francisco ele é professor também, se eu não me engano, né? Eu não conheço. O Francisco Fernandes é professor, sim, tá? Mora em Araxá, se eu não me engano. Que bom. Muito feliz. Mas a família toda aqui de Rio Paranaíba, tá? Obrigado, viu, Francisco, pela participação. Por hoje... É só. Muito obrigada. Semana que vem a gente volta, né? Se Deus quiser, né, Aline? Se Deus quiser. Então tá aí, ó. Vou pro intervalo comercial, então. Daqui a pouquinho eu tô de volta.